Yeah, nice to see you all here today. Bom ver todos vocês aqui hoje. I'm really glad that you made it today. Muito feliz The que vocês service. conseguiram vir ao serviço. I'm very excited. E eu sou muito feliz. Today we are in the third sermon of the series of Fruit of the Spirit. E hoje é o terceiro sermão relacionado ao fruto do Espírito. Are you being blessed? You that is coming for the past weeks with Quem está by sendo the sermons, by the Word abençoado of com God? todos os sermões, amém? I said like, amen. Are you being blessed? Você Really? está sendo Is that for abençoado? real? Okay, nice. Boa. Nice. So today we're going to continue on that. Então hoje a gente vai continuar neste tópico. I'm not sure if you noticed that, Eu não sei se você já percebeu, but we are speaking about the fruit of the Spirit. mas sim, a gente está falando do fruto do And in Espírito. the first sermon we spoke about the introduction. E no primeiro vez que a gente falou sobre esse tópico foi uma introdução do tema. And who remembers what is the first quality of the fruit of the Spirit? Thank you, Amanda. E quem lembra qual foi a primeira qualidade do fruto do Espírito? Love. Yeah, we worked Amor. that through last week with Graça here. E também tivemos na semana passada que a Graça trouxe a apresentação do amor. And today we are going to be speaking about joy. E hoje a gente vai falar sobre a alegria. And if you notice something, E se você percebeu algo, when we go through every single quality of the fruit of the Spirit, quando a gente anda em cada qualidade do fruto do Espírito, it's going to end up being a topical sermon. basicamente vai ser um sermão muito parecido, vamos dizer assim. Topical sermon. Sermão tópicos, entendi. Yes. So today we are going to be speaking about joy Então hoje, alegria, as the fruit of the Spirit. como fruto do Espírito. Yeah, so before we read the passage, Então antes de a Or gente the entrar passages. nas passagens que a gente tem para hoje, let's say a quick prayer. vamos fazer uma oração rápida. Father, we thank you for today. Pai, nós agradecemos por hoje. We thank you for the joy that you have brought to our hearts. Nós lhe agradecemos pela alegria que o Senhor já trouxe nos nossos We corações. thank you for all your work that you've done for us in the cross. Nós lhe agradecemos por todo o seu amor que foi feito lá na cruz, e o seu trabalho, And by the work that you are doing through the Holy Spirit in e us. pelo trabalho que o Senhor vem fazendo através do Espírito Santo em nós. Lord, we're going to spend here some minutes E estaremos aqui passando alguns minutos deep in your word. mergulhando na sua palavra. Lord, we pray that whatever we are going to learn and whatever we're going to speak here, Nós oramos por qualquer coisa que a gente aprenda ou a gente fale. we pray that it's not only knowledge. A gente ora para que não seja apenas conhecimento. We don't want to leave this room only smarter than we walked in, A gente não quer, por exemplo, deixar essa sala apenas um pouco mais inteligente. but we want to leave this room more similar to Jesus Mas nós Christ. queremos deixar essa sala parecida com seu Filho, com We are Jesus. called to have a relationship with you, Nós somos chamados a ter um relacionamento com o Senhor. and we want to grow in that relationship. E nós queremos crescer nesse relacionamento. And we believe that you grow this relationship, this intimacy in us, E eu acredito que você pode crescer esse relacionamento conosco, through your word. através da sua palavra. So open up our ears, Então que o Senhor possa abrir nossos ouvidos, open up our hearts nossos corações, to listen to your word para ouvir a sua palavra, and assimilate and put in practice what we're going to learn here para que from a gente you. possa simular isso e colocar em prática. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém. Amen. So I will give you just a quick summary. Então, primeiramente, um breve resumo, vamos dizer assim. As I said, today is the third sermon of the series of Fruit of the Spirit. Como eu falei, essa é a terceiro sermão que a gente vai estar falando do fruto do Espírito. And fruit of the Spirit are evidences that the Holy Spirit dwells in us. E o fruto do Espírito nada mais é evidências do que o Espírito Santo vive em nós. That is the simple definition that we've been using here. E é uma definição bem direta que a gente está usando aqui. And one thing that is important to mention that we didn't mention in the past two sermons E uma coisa importante que vale ressaltar que não foi dito anteriormente is that whenever we look at these the list of the works of the flesh and the list of the fruit of the Spirit, que é quando a gente olha para a lista de trabalhos da carne e a lista do fruto do Espírito, we should not fall into the temptation of thinking that this list is a definitive list. a gente não tem que pensar que isso é uma lista, as listas, melhor dizendo, são definitivas. Yes. And last week we learned something very interesting that Graça told us E here. na semana passada, a Graça nos trouxe algo bem interessante. She brought an illustration about the fruit of the Spirit. Ela trouxe uma ilustração do que seria o fruto do That the Espírito. qualities of the fruit of the Spirit, they don't come separately from each other. Que as qualidades do fruto do Espírito, elas não vêm separadas uma da outra. The qualities, they are like a tangerine. É como se ela fosse uma mexerica. Yes, so they have each piece brought together. É
como se cada pedacinho da mexerica, né, ela tá ali, juntinha. So if the Holy Spirit dwells in us, Então, se o Espírito Santo mora na gente, all those qualities, they are going to manifest through our lives. todas essas qualidades também manifestarão-se nas nossas vidas. Yes, and now we are going to get into the Bible, the passages for today. E agora a gente vai entrar nas passagens que a gente tem hoje. So the first passage is the passage of the series is Galatians, the chapter 5. Então, a primeira passagem é em Gálatas 5, And we are going to read 2 verses. 2 versículos, a gente vai estar lendo, We are going to read the verse 22 and verse 23. 22 e 23. Yes, we are going to read it only in English. Vai ser apenas uma leitura em inglês, But as always, I encourage you to open up your Bible in your favorite language. mas é claro, você acompanha na sua Bíblia, na sua língua favorita, And keep your Bible open. Keep your Bible ready to be read. e deixa ela aberta, deixa ela pronta para ser lida a qualquer momento. Right? So let's read it. Então, vamos ler em inglês. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Now, you're going to open up your Bible in the book of Philippians, chapter 3. Agora a gente vai lá para Filipenses, ok? No capítulo de número 3. And throughout the whole sermon, E durante todo o sermão de we're hoje, going to be working through this a passage. gente vai estar muito concentrado nessa passagem. So, once you find Philippians, the chapter 3, Então, quando você achar o Filipenses 3 aí, you're going to have also to look into the verse 1, você vai primeiramente começar no verso 1, and we are going to read from verse 1 through e a 11. gente vai ler até o 11. It says, "Finally, my brothers, rejoice in the Lord. To write the same things to you is no trouble to me and is safe for you. Look out for the dogs, look out for the evildoers, look out for those who mutilate the flesh. For we are the circumcision, who worship by the Spirit of God and glory in Christ Jesus and put no confidence in the flesh. Though I myself have no reason for confidence in the flesh also. If anyone else thinks he has reason for confidence in the flesh, I have more. Circumcised on the 8th day, of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law, a Pharisee, as to the zeal, a persecutor of the church, as to righteousness under the law, blameless. But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, in order that I may gain Christ and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. And I may know him and the power of his resurrection, and may share his sufferings, becoming like him in his death, that by any means possible I may attain to the resurrection from the dead. Brothers, last week we were speaking about the situation of the churches in Galatia. Então, vamos começar falando da situação da igreja. Last week we spoke. Na semana passada a gente falou da situação da igreja de Gálatas. Yes, and today we are reading a passage in Philippi, in the book of to the Philippians. E hoje a gente está lendo uma passagem do livro de Filipenses. Although the letter, do you remember what was the tone that Paul used in the letter of Galatians? Quem lembra aqui qual era o tom que Paulo traz quando a gente leu a carta de Gálatas? He said, I am astonished with you. Ele disse que ele estava surpreso. Because you are moving away from the gospel, from the message I taught you. Porque vocês estão se afastando da mensagem que eu te ensinei. And now he is writing to a church in Philippi. E agora ele está escrevendo essa carta para a igreja em Filipe. And he's saying some very similar things to them. E ele fala coisas muito parecidas para eles. Although the letter to the Philippians carries a much more positive tone. Embora a gente possa ver que tem um tom mais positivo na carta para os filipenses, especially when we compare it to the letter to the Galatians. Ainda mais se a gente compara com a carta para os Gálatas. The concerns that Paul had was very similar. As preocupações de Paulo são muito similares. I will ask you to be patient, okay? We need to go through that. We'll get to the point. Tenha paciência, a gente vai aos poucos, okay? Don't sleep. Não durma. That's God's word.
É a palavra de Deus, amém? So, on the verse 2 of this very chapter Então, no verso 2 deste capítulo, that we just read here, Philippians the chapter 3, verse 2, que foi lido em inglês, então Filipenses 3, 1, 2. Paul strongly warns the Philippians against a group of people Então, Paulo ele realmente alerta os filipenses sobre um grupo de pessoas that he names in 3 different ways. que ele nomeia tais grupo de pessoas de 3 formas. The verse 2 says, look out for the dogs, O verso 2 diz: cuidado com os cães, look out for the evildoers, cuidado com os maus obreiros, look out for those who mutilate the flesh. cuidado com aqui é falsa circuncisão, mas a mutilação da carne. 3 times he says, look out, and look out. 3 vezes ele diz: cuidado, cuidado, cuidado. What is that? O que é isso? That is the fire drill that I had in the first job that I had here in Poland. Eu lembro de uma história do meu primeiro emprego aqui na Polônia, que é os alarmes de incêndio. Yes, we had a fire drill. Sim, que é isso. Um ensaio de incêndio. Yes, and whenever we had this fire drill, Então, sempre quando eu tinha tal ensaio, exercício, I remember that I would be working on my desk, peace of mind, eu estava lá na minha mesa, trabalhando, tranquilo, and out of nowhere, e aí, do nada, a lot of lights on the ceiling would start flickering. as luzes do telhado, do teto, começavam a piscar. And my first reaction was look around E a primeira reação óbvia é olhar para os to lados, see what people would do. para entender o que as pessoas estão fazendo. And then I would listen the message, the warning. E aí vem a mensagem nos áudios. Uwaga, uwaga, uwaga. Cuidado, cuidado, cuidado. That's one of the only words I know quite well in Polish. Uma das poucas palavras que a gente pode trazer em polonês. So then what would be the first thing I would do? E qual seria a primeira ação a ser feita? I would look at people moving from the room, Eu vi as pessoas se movendo da sala, do and they local. would move to the place that would be considered a safe E place. eles estavam se movendo para o lugar onde eles consideravam seguro. Why am I telling you this? Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Because this is the sort of warning that Paul is doing over here, is making over here. Porque isso é a forma de alerta que Paulo traz aqui. He's saying, uwaga, 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 Ele Philippians. está dizendo: cuidado, 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 filipenses. Why he's saying so? Why do you say someone uwaga? Por que você diz para alguém or look cuidado? out. Por que você fala cuidado para alguém? Because they are in danger. Porque eles estão em perigo. Their life is in danger. Porque a vida deles está em Or at perigo. least something in their lives is in danger. Ou algo na vida deles está And em we have perigo. 2 questions that we have to answer here E first. tem 2 perguntas que a gente tem que responder aqui. The thing is, what was the danger that Paul was warning them against? Primeiro, qual era o perigo que Paulo estava alertando eles? And second, we need to ask is, why were they in danger? E segundo, o porquê eles estavam em perigo. So what was the danger here? Então, qual era o perigo? The danger was that they were about to lose their joy. O perigo é que eles estavam prestes a perder sua alegria. They were taking the risk of losing their joy. Eles estavam arriscando de perder a tal alegria. Arriscados. Arriscados a perder Yes. tal alegria. And then Paul will say something interesting here. E Paulo vai dizer algo bem interessante. He's going to say, to write the same things to you is no trouble to me. Ele diz que escrever as mesmas coisas para vocês não é um problema para mim. So, my brother, Irmão, irmã, if it's not a problem to Paul to say the same things, se não é um problema para Paulo dizer as mesmas coisas, it's not a problem for me to tell you the very same things we've been speaking here for years. não é um problema para nós dizer a mesma coisa aqui, mesmo por anos. And today I'm not bringing anything new here. E, sinceramente, eu não vou trazer nada novo aqui hoje. Yes, so I'm just speaking the very same good and old things. Então, basicamente, eu vou falar as velhas coisas, mas boas coisas de qualquer forma. So the danger was that they were close to lose their joy. They were in danger of losing their joy. Então, esse era o perigo. Eles estavam perto de perder a sua alegria. The next question is why? E a próxima pergunta é o porquê. In Philippi, in that church was facing a challenge. E naquela igreja em Filipos, eles estavam com um desafio muito grande. Quite similar to the churches in Galatia. Muito parecido, inclusive, com a igreja em Gálatas. What was that? Qual era? There was a false teaching going on. Tinha falsos ensinamentos acontecendo. And this false teaching was that one can only be saved or one can only get into a relationship with God through the works, through their own works. E esse falso ensinamento é que você apenas poderia ser salvo, ter um relacionamento com Deus, através das obras. They were teaching that for you to be saved, for you to be in a covenant with God,
you should perform some stuff. Então eles estavam enfatizando que para você ser salvo por Deus, ter um pacto com Deus, você precisaria estar fazendo algo. Do you remember those 613 commandments there is in the Old Testament? Vocês lembram os 613 mandamentos da Bíblia So no Antigo Testamento? that's what those false teachers they were teaching that church in Philippi. Isso é basicamente o que eles estavam ensinando na igreja de Filipenses. And Paul was really worried that it could take their joy away. E Paulo estava muito preocupado que isso poderia fazer eles perderem, sim, a sua alegria. And let me tell you, maybe we don't have any Jewish or false teachers here among us. E talvez a gente não tenha nenhum judeu ou um falso professor aqui, Spreading that sort of lie, saying that salvation is through works. compartilhando essa mentira que a salvação é por obras. But people are communicating that in a very subtle way nowadays. Mas, mesmo assim, tem pessoas que se comunicam de uma forma bem sutil, hoje em dia, o mesmo. This is everywhere. E isso está em todo lugar. Especially for watching, if you are on YouTube or social media or whatever. Principalmente se você vai no YouTube ou qualquer outra rede social. And especially when it comes to a so sensitive topic, which is joy. E principalmente quando se trata de um tópico tão sensível que é a alegria. So the question for us here today is, Então a pergunta para nós hoje aqui é: what is joy? o que é alegria? Are you still there? Estão aí? Amen. Amém? What is joy? O que é alegria? So, and we are going to go through E nós vamos this passage. mergulhar nessa passagem. And we are going to learn how to answer this question Vamos aprender a como responder essa pergunta and how to live joyfully. e como viver em alegria, em felicidade. But before that, Mas antes, we need to understand nós temos que entender. how many people nowadays, even many Christians, Nós temos que entender a quantidade de pessoas, inclusive cristãs, how many people answer this question, what is joy? quantas pessoas e como elas respondem o que é alegria. And we are going to see that the kind of answers that they have E a gente pode ver que os tipos de respostas que eles têm derives from this understanding vêm deste entendimento, that I am saved by performance. que é eu sou salvo pela performance. So, what is the first answer that if you ask someone, hey, what is joy? Então, se você perguntar para a pessoa o que é alegria, qual poderia ser uma primeira resposta? And when I say answer here, E quando eu digo resposta aqui, it's valid. I think it's worth mentioning that I don't mean that people will answer this in words. e quando eu digo a resposta aqui, não significa que as pessoas vão responder exatamente com essas palavras. But they are leading a lifestyle. They are leading their lives like that. Mas com certeza o estilo de vida delas é desta maneira. They will say that joy is achieving. Eles vão dizer que a alegria é conquistas. Joy is achievement. A alegria são conquistas. The more I achieve, Quanto mais eu conquisto, the more joyful I'm going to be. mais feliz, alegre eu serei. What is the issue going on here in this church? Então, qual o problema acontecendo com a igreja Those ali? false teachers, they wanted to force the believers to be circumcised. Os falsos professores, eles queriam forçar os cristãos a serem And circuncidados. you remember that circumcision was that small surgical procedure E vocês lembram que circuncisão é um procedimento pequeno that the Israelites would go through on the 8th day que os israelitas iam no 8º dia to be part of God's people. para ser parte da família de Deus. And they were teaching, as I said, they were teaching that for you to belong to God's people, Então eles estavam ensinando isso, para você fazer parte da família de Deus, you need to be circumcised você precisa da circuncisão. and you need to observe the 613 commandments in the Old E Testament. você precisa sim observar, seguir os 613 mandamentos do Velho Testamento. So if you achieve Então se você conquistar this difficult thing, this hard thing of obeying the 613 commandments, Se você conquistar isso que é tão difícil de seguir os 613 mandamentos, you already fulfill. You are joyful. você é feliz. You é found alegre. joy. Você tem alegria, muita alegria. But then what I find really interesting Mas o que eu achei muito interessante is if you look at the Bible, the Philippians, the verse 4 through 6, this very passage that we are reading, nessa mesma passagem que a gente está vendo nos versículos 4 a 6, Paul will say something very interesting. Paulo vai dizer algo muito He's interessante. going to say about himself. Ele vai dizer sobre ele. He's going to say, though I myself have reason for confidence in the flesh also, if anyone else thinks he has reason for confidence in the flesh, I have more.
circumcised on the 8th day, of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law a Pharisee, as to zeal a persecutor of the church, as to righteousness under the law, blameless. Guys, my question for you is, Então a minha pergunta para vocês é: what is Paul doing here? o que Paulo está fazendo aqui? Show us, please. Paul is doing that. Paulo está fazendo isso. He's sharing his LinkedIn profile with us. Ele está compartilhando o profile do LinkedIn dele. He's sharing his resume with the church in Philippi. Ele está compartilhando o currículo dele para a igreja. Because what is Paul's argument over here? Porque qual é o argumento de Paulo aqui? Do not listen to these people. Não ouçam esses falsos mestres. Do not listen to this lie that for you to be joyful, that joy is achieving. Não ouça essa mentira que está sendo contada para alcançar a alegria. Because look at my resume. Porque olhe para o meu currículo. If they are telling you that by their achievements they can find joy. Se eles estão dizendo que pelas suas conquistas você pode alcançar a alegria. If that is the case, then I can find much more joy than all of them. Se esse é o caso, então no meu caso eu posso alcançar uma alegria ainda maior. Because look at my achievements. Porque olha nas minhas conquistas. Circumcised on the 8th day. What does that mean? Circuncidado no 8º dia. O que Brother, significa? I am in a covenant with God ever since I was born. Então, significava que eles teriam um pacto com Deus desde que ele nasceu. Paul would have. Você está falando de Paulo. Yes. Of the people of Israel. Ainda falando de Paulo, tá? Ele era do povo de Israel. So, Israelite citizenship. Ele era de fato um israelita. So he was saying, hey, I was not a Gentile who converted into Judaism. Por exemplo, ele ia dizer que ele não era um gentil que apenas se converteu ao judaísmo. Because those people that they were adults and they would be converted to the Judaism, they would have less prestige back then. Porque, por exemplo, os gentis adultos que se converteram depois, eles tinham menos prestígio do que outros. And then he's going to say, I'm of the tribe of Benjamin. E ele também pode continuar, Paulo, dizendo que ele era da tribo de Benjamim. Benjamin was a tribe that the people of Israel had in high standard. E essa era uma tribo que das pessoas dos israelitas que tinha um padrão muito alto. Why? Because the first king of Israel came from this tribe. Porque o primeiro rei de Israel veio da tribo de Benjamim. He's saying, hey, I'm Hebrew of Hebrews. Paulo ainda pode dizer que ele era o hebreu dos hebreus. What does he mean here? O que significa? He says, hey, my pedigree is like high standard. Ele pode dizer que o pedigree dele é de alta qualidade. There is no mixture in my genealogy. Não existe mistura na sua árvore When genealógica. it comes to the law, to the 613 commandments, Quando a gente fala dos 613 mandamentos, I am blameless. eu não tenho culpa. I achieved all these things that you are trying to achieve. Eu conquistei tudo o que vocês estão tentando conquistar. In other words, Paul is saying, Em outras palavras, Paulo diz: show me someone mostre-me alguém that has more achievements than I have. que tenha mais conquistas do que eu. Show me someone who can say, hey, joy is achieving. Mostre-me alguém que me diga que conquista que alegria é conquistada. Brother and sister, Irmão, irmã, if you got here in this room se você está aqui hoje thinking that achieving something e acredita que conquistar algo, or your achievements ou acredita que suas conquistas is the same thing as joy, é a mesma coisa que alegria, let me tell you, então deixa eu te dizer, there will be always a Paul to get you frustrated. então sempre terá um Paulo para te frustrar. Because what is the problem with it? Porque qual é o problema com Whenever isso? I say that joy is achieving, Toda vez que eu digo que a alegria está relacionada à conquista, the problem is that you are going to start comparing yourself. o problema é que você vai estar começando a comparar você. You are going to get into Instagram. Você vai, por exemplo, ao Instagram She's thinner than I am. e vai pensar assim, ela é mais magra do que eu. You are going into Instagram. Você vai de novo no Instagram. Or his degree is much greater than mine. His degree, his Ele tem graduation, uma formação education. maior do que a minha. So what is that so? Why is that so? Então, o que é isso? Because Por que we are isso? thinking my joy is my achievements. Porque a gente tem esse mindset de que a minha alegria é as minhas conquistas. But let me tell you something. Mas deixa eu te dizer That algo. the problem is not that the joy that you don't have achievements. O problema é que não é que você não tenha conquistas. Because the real goal is not to achieve something. Porque o verdadeiro objetivo não é alcançar algo. People who think like that, As pessoas vão pensar assim, the real goal is not achieve. que o verdadeiro objetivo não é conquistar. The real goal is to achieve more than the others. Que o verdadeiro goal, na verdade, é ter uma conquista maior do que os outros. The real goal is to have more friends.
Basicamente, outro exemplo, ter uma conquista, ter mais amigos. The real goal is not to have friends, to have more friends. Então, o objetivo não é ter amigos, é ter mais amigos. The real goal is not to achieve something, it's to achieve more than my brother or my sister. O objetivo não é conquistar algo, é conquistar mais do que os outros. So it's not a matter of I rejoice because I graduated. Então, não está relacionado a eu me alegro porque eu me formei. No, it's because I rejoice because I graduated in a better university than you. Eu me alegro porque eu me formei em uma universidade melhor do que você. It's not I rejoice because I speak Polish. Não é eu me alegro porque eu falo polonês. Mas it's I rejoice because I speak Polish and you don't. Eu me alegro porque eu falo polonês e você não. I rejoice because I'm married. Eu não me alegro porque eu sou casado. No, I rejoice because I'm married and you are in your 50s and you're still single. E eu me alegro porque eu sou casado e você ainda está solteiro. But what is the problem here? Mas qual o problema? The problem is there will be always someone else. Mas o problema é que a gente é sempre relacionado a alguma coisa do outro. That will ruin your joy if you think like that. Que vai destruir a sua alegria. Because there will be always someone on Instagram. Porque sim, sempre terá alguém, por There will be exemplo, no always a Instagram, stories on Instagram. que vai ter uma história. There will be always a photo on Facebook. Vai ser sempre uma foto no There will Facebook. be always a YouTube channel. Vai ser sempre um canal no YouTube. That will rub in your face how unhappy you are. Que vai colocar na sua face, na sua cara, How miserable is your life? quão miserável você é. Yes? But let me tell you something here. What is the solution for that? Mas qual é a solução aqui? Paul will say that those who are spiritually circumcised, those who are in a relationship with Jesus, with God, Paulo vai dizer que aqueles que estão numa relação com Jesus, they glorify in Jesus Christ. eles glorificam tudo em Jesus. My question is, what is to glorify in Jesus E a Christ? pergunta é, o que é glorificar as coisas em Jesus? Glorifying Jesus Christ is Rodolfo here in the United Nations Day. Glorificar em Jesus I will show you é um what is exemplo que glorifying a gente vai Jesus trazer do Christ. Rodolfo Help me no up Dia there. das Nações. Olhem This para a is tela. glorify. Isso é glorificar em Cristo. Look at that guy on the back of the video. I'm not sure if you have the audio. Vejam o Rodolfo lá no fundo, lá. Prestem atenção ali. Look at him. This is his daughter. On blue. Essa é a filha do Rodolfo. Foco no Rodolfo aqui agora. Look at this. Era ele jogando. Ele tava. Faz o L, faz o L. Cano, faz o cano aí, ó. Yes. Thank you. So, what does that mean? Guys, I will ask some questions here. O que isso significa? Eu vou The fazer umas girl in perguntas. blue was the daughter of Rodolfo. Então, a menina que vocês podem ver ali era a filha do Rodolfo. Let me ask you something. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Was Rodolfo competing? Rodolfo estava na He competição? was contesting in that competition over there. Ele estava He was sitting sentado. down, right? Did he perform something? Ele fez algo na competição? Did he had an achievement on that thing? Ele conquistou algo ali? No, but he was rejoicing on someone else's achievement. Não, mas ele estava se alegrando na conquista de outro. And let me tell you something here. Mas deixa eu te falar algo. There is someone that has so great achievement, Tem alguém que já alcançou o maior das conquistas. that no one can compare to his achievement. E ninguém pode comparar com tal And through conquista. his achievement, E através da sua conquista, you can have the highest achievement, the highest title someone can have in the universe. nós podemos ter a maior conquista, o maior título que alguém pode ter no And his universo. name is Jesus E Christ. o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. And he achieved the most impossible thing for you, Ele conquistou aquilo que era impossível. to touch the heart of the creator of the universe. Tocar no coração daquele que criou o universo. And we can glorify and rejoice in E a him. gente pode glorificar e se alegrar nele. Now I'm not going to be boasting more in my achievements, Então agora eu não vou estar orgulhoso das minhas conquistas. because my joy is not on my achievements, Porque a minha alegria não está nas minhas conquistas. but my joy is in the achievements of someone, on the achievements of someone who cannot be defeated. Mas a minha alegria está nas conquistas daquele que conquistou aquilo que é maior, que não pode ser derrotado. And you know, once Paul was writing a letter, E quando Paulo estava escrevendo a carta, he wrote something like that ele escreveu algo to assim someone. para alguém. Blessed is Apelles. Someone. Apelles. Apelles is a name. You can ok. just repeat. Então, abençoado é Isapeles, Because he was approved in Christ. porque era approved.
que approved foi in aprovado em Christ. Cristo. Brother, what is the high achievement? Então, qual é a maior conquista aqui? To have the title, I am a child of God. Ter o título, eu sou filho de Deus. Brother, there is no graduation. Então, não tem graduação, There is no não education. tem educação, There is no title. não tem um You título. can be a pastor. Você pode ser um You pastor, can be a mother. você pode ser uma mãe, You can be a father. você pode ser um pai, You can be a wife. você pode ser uma esposa, You can be the best of your class. você pode ser o melhor da You sua can turma, speak in all the languages of the você world. pode Be accepted by the God of the universe. não tem mais nada maior do que ser aceito pelo Pai. So, rest on this. Então, fique nisso. Because someone has achieved everything. Porque Or alguém the já most important thing. conquistou aquilo que é mais importante. So you don't have to compete. Então, não precisa competir. You don't have to look at the photos on Instagram and say, oh, I have a miserable life. Então, não precisa olhar nas fotos do Instagram e Because pensar, eu he tenho uma is the vida truth, the miserável. way and the life. Porque Ele é a verdade, Ele é a vida. And he is the source of joy. Ele é a fonte de alegria. Amen? Amém? So what is the second answer that people will give to joy? Qual é a segunda pergunta que as pessoas podem dar para a pergunta o que é alegria? Many people, this is so popular. Então, essa é muito popular. People will say Pessoas vão dizer that joy que alegria is self-pleasure. é prazer próprio. Why? Por quê? When we look at this passage over here, Porque quando a gente olha na passagem, especially the passage that we read last week, principalmente, na verdade, na passagem que a gente leu semana passada, and the other week as well, e na primeira também. do you remember that Paul says something that gratified the desires of the flesh? Você lembra Paulo dizendo alguma coisa de satisfazer-se nos desejos da carne, coisa And do you assim? remember what I was using for us to simplify the word flesh? E você lembra qual foi a ilustração que foi trazida para simplificar a ideia de carne? Which was myself, the mindset type of thinking. O que é o eu mesmo, é uma forma de pensar focada em mim. So whenever I'm being guided by the flesh, whenever I'm trying to do things on my own ways, which Então- is the case what is going on here in this church, Então, todas as vezes que eu sou guiado pela carne, por eu mesmo, I igual estava acontecendo aqui, am trying to gratify myself. eu estou tentando de trazer satisfação para mim I mesmo. am trying to find pleasure. Eu estou tentando achar prazer. Pleasure is a blessing, amen? Prazer também é uma benção, amém? But let me tell you, Mas deixa eu te dizer, someone lied to you. alguém, Self-pleasure is not joy. que prazer próprio não é alegria. So whenever I rely on myself for joy, Então, toda vez que eu deposito essa alegria em mim, I will end up doing whatever pleases me. eu vou terminar, na verdade, fazendo qualquer coisa que me traga prazer. Nothing else matters. E nada mais importa. Just what pleases myself. Vou fazer apenas aquilo que me traz prazer. So it's very likely that you have heard people saying something like that. É muito provavelmente que você ouviu pessoas falando da seguinte The only maneira: responsible person for your joy is yourself. você é a única pessoa responsável pela sua alegria. Whatever is in your heart, do it, and you will be happy, and you will be joyful. Independente do que estiver no seu coração, faça e você será feliz. There is a very popular song, don't worry, be happy. Tem uma frase extremamente popular: não se preocupe, seja feliz. So do whatever you want. Então faça qualquer coisa que você Do quiser. whatever comes to your mind. Faça o que vem na sua mente. So how does people live like that, guys? Como as pessoas vivem assim? They are pleasure seekers. Eles buscam prazer o tempo Whatever todo. makes them suffer should be discarded. Então, qualquer coisa que traz sofrimento é descartada. You just discard suffering. If suffering is present, Então, se tem sofrimento em algo, if it causes pain, se tem dor, it's because there is something that I'm doing wrong or there is something that I'm missing here. para essas pessoas significa que tem algo errado, algo está faltando. Let me just be clear here. Mas deixa eu ser claro aqui. I'm not talking about consequence of sin. Eu não estou falando das I'm not consequências do speaking pecado. about specific consequences of Eu sin. não estou falando das consequências do pecado, ok? Brother, if you are committing sin and you are aware of it, Porque se você está cometendo pecado e você sabe, you know what you're supposed to do. Repent and turn back to Jesus. você sabe o que você tem que fazer. But I'm speaking here Voltar to para the Jesus. people who is like living a righteous life, Eu estou falando de uma pessoa que vive uma vida certa, person who is like doing everything that they could to follow Jesus, for example, está fazendo tudo da forma correta para seguir a Jesus, but suffering come upon him or her. e aí o sofrimento vem. And they say, oh no, this is not from Jesus. E aí a pessoa pensa, isso não vem de This is Jesus. not from God. Isso não vem de Deus. And then, for example, how people like that, they will act, they will take decisions. Por exemplo, como pessoas assim tomarão decisões. If marriage is not good, divorce. Se o casamento não é bom, simplesmente se separe. Get rid of the things that makes you unhappy. Então se livre das coisas que te deixem feliz. Find someone else that makes you happy. Ache alguém que te deixe feliz. And it's very impressive. You know, the other day I was watching this TV show with my wife.
E é bem impressionante porque outro dia o Renan estava assistindo na TV com a Thaís. And the most of them, it was about weddings and marriage. E era um programa de casamentos, etc. And someone would ask the fiancés, hey, why do you want to get married? E alguém faz a pergunta para os noivos, por que você quer casar? And almost all of them would answer the same thing. E quase todos diziam a mesma coisa. Oh, I hope that the other person makes me happy. Eu espero que a outra pessoa me faça feliz. Oh, I want to make people happy. Ou eu quero fazer as pessoas felizes. Or, I just want to get married for me to be happy, to find joy. Eu quero me casar porque eu quero achar alegria, So felicidade. why there are so many marriages frustrated? Então por que tem tantos casamentos frustrados? Why there are so many divorces? Por que tem tantos divórcios? First, because you are seeking pleasure Primeiro porque você está buscando prazer from something that is not the source of pleasure. de um lugar que não é a fonte de prazer. But then you go, oh, my best friend or my friend got me upset. E aí um outro exemplo, eu tenho um amigo que me deixou And triste. you go to the YouTube and say, how to deal with toxic people. E aí você vai no YouTube e busca como lidar com pessoas And then you tóxicas. find, break relationship with this person. E aí você vai lá, corta relações. And then, I will avoid this person. E eu não vou mais ter contato com Oh, essa this pessoa. gospel that Renan preaches here on Sunday made me uncomfortable. Esse evangelho que é pregado me deixa I will desconfortável. just seek somewhere else. Então eu vou buscar um outro pregador. So church building is hot, summer, A igreja é muito calor no no verão, air conditioning. sem ar-condicionado. I will stay at home in my air conditioning, just watching the service. Falei, você fica assistir de casa no meu ar-condicionado. Why? Por quê? Because I'm seeking pleasure. Porque eu estou buscando prazer. Because joy is self-pleasure for me. Porque alegria tem relação com prazer And próprio. if there is any small suffering, E se tem um pouquinho de sofrimento, I got frustrated and I quit things. eu me frustro e eu desisto. I will tell you something about my life here. E aí eu vou compartilhar algo da minha vida. Probably if you've been a Christian for a while, Se você já é cristão há um tempo, you've listened to the doctrine of the rapture. você já... Doctrine of the rapture, arrebatamento. Arrebatamento. Você já ouviu falar do arrebatamento? Yes. So, what is this doctrine in a nutshell? I'm not. What was the most popular view in my country or in my church back in the years about this doctrine? E qual que é a visão mais popular relacionada ao arrebatamento? Falando do Brasil, tá? I'm not getting to the matter if this is right or wrong, okay? That's not the point Só para here. deixar claro, eu não vou dizer se isso é certo ou errado. But Aqui não é o what was ponto. the thing? Mas qual é a visão I principal do remember that I Brasil? would get into the car with my father, Eu lembro que eu ia com meu pai, and my father would seize that time to do some discipleship with me. e meu pai ele tinha um tempo para fazer discipulado comigo. And then he would start explaining me about the last things. E aí ele começava a explicar as coisas para mim. The last things. As últimas coisas dos últimos dias. And he would explain me, hey, Jesus will come back, son. E aí ele diz, Jesus vai voltar um dia. And son, everyone is going to be living with Christ. E todos deixarão e irão com Jesus. And I remember that one of the first things I would say, okay, and what about the things that we have, the house, the video game? E aí uma das respostas que tinha, e as coisas que eu tenho aqui como The videogame, TV. TV, etc. Will everything stay here? As coisas ficaram aqui? Brother and sister, whenever he was teaching me this thing, Então, sempre quando ele estava me ensinando isso, I could not sleep overnight. eu não podia dormir de noite. I would go to sleep in the bed of my parents. Eu ia dormir na cama dos meus pais. Why? Because I was so terrified Porque eu estava com tanto medo, that Jesus would come back. que Jesus voltaria That I said, Jesus, I don't want to live in this earth without my parents. e que eu queria dizer para Jesus, eu não quero deixar a terra sem meus pais. Because they are the most precious things for me. Porque eles são as coisas mais preciosas para mim. And then what happened to me? E eu quero eles comigo. I got a trauma. E eu peguei um trauma, I diria. was afraid with Eu this. estava com medo disso. Because I was thinking, if my parents is going to be taken from me, Porque se meus pais forem tirados de mim, I am going to suffer. eu sofrerei. Why? Por quê? Because I was having them as the source of my joy. Porque eu estava colocando neles a fonte da minha alegria. Why? Por quê? Because I say, okay, it's not fine to be without my father and my mother. Porque, ok, não é legal não estar junto com os pais. This is going to be a lot of suffering. Isso sim, trará sofrimento. But it's okay, Jesus, if you stay there a little bit more and just wait to come back. Então Jesus fica um pouquinho mais, tá ok. Yes, why? Por quê? Because we are so attached to the pleasures of this earth. Porque a gente a gente tem um link muito forte com as coisas terrenas. So everything that speaks about suffering, Então, toda vez que a gente fala de sofrimento, we want to avoid it at all costs. a gente vai tentar evitar isso a todo custo. Because, have you ever heard Porque você já ouviu anyone saying something like that? alguém dizendo algo parecido. I have had the 3 best years of my life.
Eu tive os melhores anos, os melhores 3 anos da minha vida. And those were the 3 years that I learned and I grew the most. E esses foram os anos que eu aprendi mais, que eu cresci mais. Have you heard something like that? Já ouviu algo assim? Did you hear? Usually I hear the following thing. I suffered a lot and I learned a lot. Normalmente eu ouço, eu sofri muito, mas eu aprendi muito. But what is the problem here, guys? Mas qual o problema aqui? Because many people, they will say that suffering is the problem. Muitas pessoas vão dizer que o sofrimento é o problema. But suffering, I prove to you that it's not the problem. Mas sofrimento não é o problema e eu vou provar para você. People who is saying that my joy is my self-pleasure, As pessoas que dizem que minha alegria está num prazer próprio, they will keep lying to themselves and to others by saying that if it causes suffering, elas vão continuar mentindo para elas mesmas, it's not good. dizendo que se causa sofrimento não é They will bom. be like Peter and Jesus. Eles vão ser como Pedro e Jesus. When Jesus said, hey, I am going to be taken by the man, I am going to suffer in the hand of the man. Jesus ele diz para os seus discípulos que ele será pego e sofrerá na And mão what dos does Peter homens. says? E qual é a resposta de Pedro? Oh, no, you must be wrong. What you're saying. Você provavelmente está errado. O que This você is está not from dizendo? God. Isso não faz sentido, não vem de Deus. Suffering does not come from God. Sofrimento não vem de Deus. And then, why? E por quê? Por que Because Pedro diz Peter isso? was at that moment Porque naquele momento Pedro thinking my joy or joy is self-pleasure. estava com essa mentalidade de alegria, só no prazer próprio. But let me tell you, this is not the problem. Mas esse não é o problema. Why? Por quê? Because of Arnold. Por causa do Arnold Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger. Yeah, show me that. Yes, this guy here. Este cara aí. Why? Por quê? Because let's say, I know a lot of people. The other day I was watching even an interview of a lot of people that wanted to be strong like him. Porque eu vi várias pessoas falando e etc, pessoas que querem ser como ele, fortes como ele. But you know that to be at least half of it, Mas se você para tentar ser pelo menos metade do que ele é, you need to lift some weight, right? você vai ter que ir na academia e carregar peso. And for men, it's also the legs, okay? Don't forget the legs. E para os homens também as pernas, né? Yes? So, but if you're like me, Mas se for eu, and you are for a long time without going to the gym to work out, se você é igual eu e faz muito tempo que você não vai na academia, if you go to the gym e se você vai para academia and you lift some weight, e aí você carrega o peso, what's gonna happen to you? o que acontece com você? Are you gonna laugh? Oh, that's so nice. Você vai dar risada? Que legal. Dude, this is going to be suffering a lot. Isso vai fazer você sofrer It will muito. cause a lot of pain. Vai causar dor. And after that, E depois disso, you would wish that you never existed você vai desejar nunca ter existido. because it will be so painful. Porque será tão doloroso. But what's gonna happen the next day? E o que acontece no dia seguinte? You are gonna go back there, Você volta na academia. and then a lot of pain, E de novo, muita dor. more weight, Mais peso. working out the legs, Trabalhando as pernas. something boring sometimes, Às vezes até chato. lots of repetition. Muita repetição. Your friends call you for pizza, E aí seus amigos te convidam para comer uma and pizza. then you are the only one. No, I will not eating pizza. E você é o único que diz, não, I'm on a diet. eu estou Yeah, em you're dieta. laughing. Estou em dieta. I'm on a diet. Estou em dieta. We are suffering. E você está sofrendo. You are going through pain. Você está andando na dor. You look at the Instagram, Você olha no Instagram. and everyone with a hamburger on the table eating. Todos com um hambúrguer gigante And you comendo. eating like vegan food. E Not, você nothing está against comendo vegans, but come on. comidas veganas. But let me tell you Nada contra, something. claro. Why do you keep going? Mas a questão é por que você continua indo. Why do you keep doing that in spite of suffering? Mas por que você continua fazendo isso sofrendo? Because you have a vision on your mind. Porque você tem uma visão na sua mente. You are saying, if I am suffering like that, Você sabe se você sofrer dessa maneira, I am become like this guy. você será igual o cara da foto. I will be strong like this guy. Ele será forte igual ele. So why whenever we suffer, Então, por que nós sofremos? whenever we suffer, Quando nós sofremos, we are always saying, oh no, this is not from God. você fala, isso não vem de This is Deus. something really bad. Isso é muito ruim. This is something that should not be happening in my life. Isso não deveria estar acontecendo na minha vida. Or the sickness that I got. Então, a doença que eu peguei, The suffering with my wife. todo esse sofrimento no The suffering with casamento, my friends. todo esse sofrimento na amizade. And then you starting collapsing. E aí você começa a colapsar. Why? Por quê? Because sometimes you don't have clear in your mind Porque às vezes você não tem uma visão clara na sua cabeça of who we want to become. sobre quem você deveria se tornar. But let me tell you something. Mas deixa eu te dizer, The most joyful person, man, that has ever stepped on earth. o homem mais alegre que já pisou aqui na Terra, The most joyful man that has ever stepped on earth. o homem que já alcançou o maior nível de alegria He carried pisou the aqui na cross. Terra, ele
carregava uma cruz. The most joyful man that has ever stepped on earth O homem mais alegre que já pisou aqui na terra, was forsaken by his ele friends. foi esquecido pelos seus amigos. The most joyful man that has ever stepped on this earth, O homem mais alegre que já pisou aqui na terra, he experienced loneliness. ele passou pela solidão. The most joyful man that has ever stepped on O earth homem mais alegre que já pisou aqui na terra, experienced rejection. ele teve a experiência da The rejeição. most joyful man that has ever stepped on earth O homem mais alegre que já pisou aqui na terra was betrayed by his own family. foi traído pela sua família. The most joyful man that has ever stepped on earth O homem mais alegre que já pisou aqui na terra went through the most horrible type of pain. passou pelas piores tipos de dores. The most joyful man that has ever stepped on earth O homem mais alegre que já pisou aqui na terra, was slandered by his own people. ele foi entregue e assassinado pelo seu próprio povo. His name is Jesus E ele Christ. é Jesus Cristo. Who do you like to be like? Quem você gostaria de ser parecido? Who do you want to be alike? Quem você gostaria de ser parecido What com? is when you say joy, what is the image that comes in front of you? Quando você pensa em alegria, qual imagem vem na sua What is mente? the character that comes in front of you? Quem vem na sua mente? Is it Jesus? Será Jesus? Because many people will think, oh no, the biggest suffering of Jesus was the thorn crown on his head. Porque muitas pessoas vão pensar que o maior sofrimento de Jesus foi colocar na coroa de The biggest espinhos. suffering of Jesus was to be hanging on that cross. Ou, por exemplo, outras pessoas vão dizer que o maior sofrimento foi estar lá na cruz. No, let me tell you something, because in the book of Hebrew, Mas, deixa eu dizer algo que no livro de Hebreus, that Jesus went with the joy that was in front of him to the cross. diz que Jesus tinha alegria quando ele estava ali na frente da cruz. And do you know what was the moment that he was really, really sad? E você sabe qual é o momento que de fato ele estava muito triste? When mysteriously Quando misteriosamente he experienced ele teve experiência, a broken relationship with his Father in ele, heaven, misteriosamente ele teve essa experiência de uma quebra de relação com o Pai, with the source of joy. que é a fonte de alegria. So you and me could find joy in him. Então nós podemos encontrar nossa So alegria you neles. and me can find joy in him. Então você e eu podemos encontrar a alegria nele. So he is the source of our joy. Então ele é a fonte da nossa So alegria. if you came here, Então se você veio aqui, come on, I'm not being insensitive here with your suffering. e claro que eu não estou sendo insensível com o seu sofrimento, But my point here is, mas meu ponto aqui é, your suffering seu sofrimento is making you like Christ. está fazendo você se parecer mais com Cristo? Maybe this thing that this thorn in the flesh that God has put in you, Talvez esse problema que você está enfrentando, que Deus colocou em você, that you are complaining about, que você está reclamando, that you are saying, oh no, this is not from God. que você está dizendo que isso não vem de Deus. This is the very thing that will reveal Christ in you. Isso talvez seja a coisa que revelará Jesus em você. Because the first summer we were speaking here about the life guided by the Holy Spirit. Porque a gente já falou aqui que a vida sendo guiada pelo Espírito Santo. But let me tell you something. Do you really want to be guided by the Holy Spirit? Mas o ponto é, você realmente quer ser guiado pelo Espírito Santo? Because sometimes Porque às vezes the Holy o Spirit Espírito Santo will take you to some weird places. vai te levar a lugares bem estranhos. The Bible will say, A Bíblia vai in dizer, Matthew chapter 4, em Mateus 4, that Jesus was guided by the Spirit to the que wilderness. Jesus foi guiado pelo Espírito até o deserto. That Jesus was taken to the Spirit by a place of suffering. Que ele foi levado pelo Espírito num lugar de sofrimento. But let me tell you something. Mas deixa eu te dizer, The suffering is the place where we get to know Jesus face to o face. sofrimento é o lugar que a gente consegue encontrar Jesus face a Suffering is the face. place that we see God face to face. É o lugar que a gente pode ver Deus cara a cara. Suffering sometimes is the place where we experience the intimacy with God. No sofrimento, talvez é o lugar que a gente vai ter source uma of experiência com Jesus. É a fonte de alegria. And let me tell you something else here. E tem algo mais para te dizer? Because the third type of answer E mais uma resposta que possa vir, that people will say porque as pessoas podem trazer para a pergunta o que é alegria, is É? joy is inexistent. que a alegria não existe. Because what is going on in that church? Porque o que está acontecendo em Filipenses? There are many people Tem muitas pessoas that they are saying, que vão dizer, if you obey se você obedecer the 613 commandments os 613 mandamentos, every day todos os dias, to the end of your life, até o fim das suas vidas, you are going to find joy. você encontrará alegria. You are going to be fulfilled. Você será completo. But brother, I'm not sure if you ever had the chance Mas eu não sei se você já teve a chance of reading the Sermon of the Mountain. de ler o Sermão da Montanha. Matthew the chapter 5. Mateus 5.
why people will say that joy is inexistent. It's impossible. You know, joy, Renan, is an illusion. Porque as pessoas vão dizer que a alegria não existe. Elas podem dizer, ah, mas isso é uma ilusão. You know, joy is like the speedometer of the car in the workshop that I worked. Eu vou fazer uma associação aqui. A alegria é como se fosse o medidor de velocidade na oficina que eu trabalhei no passado. You know, my first job Então, porque no primeiro trabalho do Renan, was in a car dealer. ele trabalhava numa vendedora de carros. And I remember that attached to the dealer, E ele lembra que juntinho ali You're laughing, right? com o escritório, so there was a huge workshop. tinha uma oficina bem grande. And we worked like fixing computers and giving people their badge whenever they were new joiners. E eles estavam, por exemplo, o Renan, por exemplo, lá, ele consertava computadores e eles recebiam esses novos funcionários. So whenever a new joiner would come in, Então, quando um novo funcionário chegava, they would go to our office eles iam até o escritório and we would lead them into the place that they would work. e aí eles mostravam onde With the essas badge. pessoas iriam trabalhar. Yes. But then there was something really interesting going on whenever we had a new joiner, especially the younger ones. Mas tinha algo muito interessante que acontecia, principalmente quando um desses novos joiners, funcionários, é de novo. Yes, some people in the workshop, Algumas pessoas na oficina, they would say, "Oh, is this guy inexperienced?" eles vão dizer, esse cara não tem experiência? Then what they would do? Então, o que eles fariam? They would give them an impossible task. Eles dariam para essa pessoa uma tarefa impossível. They would get the speedometer of a car, Eles pegavam esse medidor de and velocidade the workshop was like, I don't know, maybe 3-4 times the size of this room here. e só para dar uma noção, esse escritório, essa oficina, era talvez 4 vezes o tamanho dessa sala aqui. And they would give the speedometer to the new joiner, E aí eles davam esse medidor de velocidade para and esse novo they would say, funcionário "Hey, this is not working, e eles falavam, isso não está but funcionando, we are not sure. mas nós não temos certeza. We need to test it." Então, precisamos testar. So you're going to run around this workshop, Então, você vai correr em volta da oficina and you're going to check if the speedometer is going to work. e você vai verificar se o medidor está funcionando. But you need to do it really quick, really fast. Mas você tem que ir bem rápido, Otherwise, it's not going to work. senão não vai funcionar. And through the window of my office, I could see the guys running around the workshop. E da janela podia ver o cara lá dando volta And they would give na oficina. one lap, Ele dava uma volta, 2 laps, 2 voltas, 3 laps. 3 voltas. And then the 4th lap, the guys would be like almost dying. E na 4ª volta o pessoal já está quase morrendo da risada. And they would come to the chief of the workshop. E aí vinha o chefe. They would go to the chief of the workshop. E aí eles iam para o chefe da oficina. And they would say, "Man, I think it's not working." E aí o funcionário And they dizia, would eu go acho que like, não está funcionando. It doesn't work. E o cara quase morrendo. And everyone would be laughing and Todo laughing and mundo laughing. morrendo de rir. Brother and sister, Irmão, irmã, if you are trying se você está tentando to obey the law by yourself, seguir a lei por você mesmo, you are running the world with a speedometer disconnected from your então car. você está fazendo esse circuito correndo com o medidor nas suas It's mãos. never going to work for you, Não vai funcionar for anyone. para ninguém. And whenever we see that this doesn't work, E normalmente quando a gente vê que não está funcionando, we say what? o que a gente fala? This is impossible. Isso é impossível. And I remember that back in Brazil, it was a friend of mine, he was not a Christian, E eu lembro, voltando para o Brasil, que tinha um amigo que não é cristão, and he was reading the Sermon of the Mountain, e ele estava lendo o Sermão da Montanha, and he came across this verse that says e ele lembra de um versículo que dizia, that if he gets angry with his brother, se você fica com raiva de um irmão, it's the same thing as you committed murder. é como se você tivesse cometido assassinato. And he came to me, E ele veio até o Renan, and he said, "Renan, how is that so?" e aí ele pede uma explicação. Como I assim? said, "That's it. E aí a resposta é, sim, é isso. That's what you're saying. If you get angry for God, it's the same as being killed. You have killed other people." Sim, exatamente isso que a Bíblia diz. Você fica com raiva no seu irmão como se você tivesse matado outra pessoa perante Deus. So how many of you got home here and saw that the dishes was still to be done? Então, quantas pessoas, quando voltam para casa, vê que tem tanta louça ainda para ser feita? And you wanted to kill your spouse? E aí você quer matar o seu parceiro. How many of you was mopping the floor? Quantos de vocês estão limpando o chão? And your husband walked out of the office E aí vem o seu marido do and escritório stepped on the clean ground, e pisa onde estava limpo. and you want to just kill him. E você tem aquela vontade de matá-lo. And then you start saying, "Hey,
joy is inexistent. Aí você começa a dizer que a alegria não existe. But let me tell you something. Mas deixa eu te dizer, There is someone tem alguém who fulfilled all the 613 que commandments. completou os 613 mandamentos. And he did this for you. E ele fez isso por nós, por And cada um he de did this vocês. for you to empower you to also follow him E ele fez isso por você para que você possa segui-lo and obey him. e, Obey him. obedecê-lo. So joy is not inexistent. Então, alegria não existe. Joy is a person. Alegria é uma pessoa. And this person is here. E a pessoa está aqui neste And the name momento. of this person is Jesus E o Christ. nome dessa pessoa é Jesus. But then there is the last type of answer that we hear a lot. E aí tem mais um tipo de resposta que a gente pode ouvir muito para a pergunta o que é alegria. Joy is, fourth, you can go. Joy is money. Alegria é dinheiro, está no dinheiro. I think many of us have already heard about that, right? Acho que muitos de nós já ouvimos isso. You know, Paul is writing to the Philippians. Então, Paulo está escrevendo aos Filipenses. And before we get to understand that, Mas antes de entender exatamente isso, I need to speak how was that church? eu preciso explicar como era tal igreja, How that church was born. como a igreja foi criada. When Paul went to the Philippi Então, quando Paulo chega em Filipos and he was planting the church, e ele começa a plantar a igreja, who is the first converter? qual foi o Converted, the first believer. primeiro convertido, o primeiro crente? A woman called Lydia. Uma moça chamada Lídia. And the Bible will say that Lydia was a businesswoman. E a Bíblia vai Woman. dizer que a Lídia era uma moça de negócios, mulher de negócios. If it was today, E se fosse hoje, Lydia would be running around, walking around, a Lídia estaria andando por aí, wearing a, I don't know, what is the name of the most expensive purse? You woman. usando uma pulseira muito cara, Louis Vuitton. da Louis Vuitton, por exemplo. She would be driving a Tesla. Ela estaria, por exemplo, dirigindo um Tesla. Why? Por quê? Because Philippi was part of the Roman Empire. Porque Filipos fazia parte do Império Romano. It was a colony of the Roman Era Empire. uma colônia do Império Romano. So most of the citizens in that city, Então, a maior parte dos cidadãos da cidade, they had a lot of benefits in taxes. eles tinham muitos benefícios nas suas taxas, Who was nos living seus here when impostos. we had an increase of taxes like 2 years ago? Quem estava vivendo aqui desde 2 anos que That viu was really sad, right? os juros decolar? You see your money going away. Você viu o seu dinheiro So indo they embora. didn't have this problem. Eles não tinham esse problema, So it was so easier for them to get rich. porque era muito fácil para eles ficarem ricos. And because it was a colony, E porque era uma colônia, there were also a lot of Roman soldiers over there, Roman officials over there. tinha muitos oficiais romanos também lá. The proof of that is that one of those guys that converted when Paul was in prison Uma prova disso é que um dos soldados que é convertido quando Paulo está na prisão, was a Roman soldier. ele era sim um Was in soldado Philippi. romano. Ele era um filipense. And Roman soldier had a good salary. E com certeza ele tinha bons salários. So what do I mean by this? Por que eu estou dizendo isso? Paul is writing to a church that is rich. Paulo está escrevendo para uma igreja que era rica. Let's say that we were the Philippi today. Vamos dizer que nós somos Filipos hoje. Boy, brother and sister, Irmão e irmã. you would come to the parking spot Você iria para o estacionamento? and you would see Porsches, Teslas. Você vê Teslas, Porsches. You would see like, I don't know, maybe a Ferraris. golden microphone. Você ia ver um microfone de ouro. People wearing like boss suits, Você ia ver muitas botas, muitos ternos, air conditioning. ar-condicionado, Yeah, a lot of comfort. muito conforto. But Paul does not say to them, hey, Mas Paulo não diz para eles, whenever you are feeling sad, quando você sente triste, you take your money você pega seu dinheiro and take vacation. e vá tirar férias. Whenever you're feeling sad, Toda vez que você se sente triste, you just go to Greece, então vai para a Grécia, you go to the beach, vai para to a the praia beach, and spend some time there like resting. e fica lá descansando. Well, whenever you are feeling sad, Então, toda vez que você está triste, whenever you are feeling that you are not joyful, toda vez que você sente que você não está sentindo alegria, just buy more clothes. então compre mais roupas. Whenever you're feeling sad, Quando você está triste, just go to the shopping mall. vá para qualquer Get the shopping. credit card of your husband. Pegue o cartão de Get the crédito credit card of your wife. do esposo ou da And have esposa some fun. e se divirta-se. Whenever you're feeling sad, Toda vez que você está triste, just buy a car.
compre um carro. And you're going to have a joyful life. E você terá uma vida feliz, alegre. No, he's writing to rich people. Não, ele estava escrevendo para pessoas ricas. He's writing to people who lived in a very rich place. Ele estava escrevendo para pessoas que viviam num lugar rico. And he's saying, whenever you're feeling sad, E ele diz, toda vez que você sente tristeza, rejoice in the Lord. alegre-se no Senhor. Rejoice in Jesus Christ. Alegre-se em Jesus. Rejoice in the source of joy. Alegre-se na fonte de felicidade. Rejoice on what he has done for you. Alegre-se naquilo que ele já fez por você. But are all those things bad? Mas todas essas coisas que a gente falou são Is ruins. taking vacation something bad? Tirar férias é Is ruim. being rich something bad? Ser rico é ruim. Is I don't know, buying clothes something bad? Comprar roupas é Of ruim. course not. Não. But what is the problem? Mas qual o problema? The problem is the way we are looking at those things. O problema é como a gente olha para tais coisas. And Paul will teach us here in this passage how we should look at those E things. Paulo nos ensina aqui como nós devemos olhar para tais Because you know, coisas. coming back a little bit to the suffering and to the money thing and to all the other points here. Mas voltando um pouquinho sobre o sofrimento, Because dinheiro e outros sometimes, pontos. do you know the way we treat God? Porque às vezes, sabe como a gente trata Deus? Do you know the way that we treat the Lord Jesus Christ? Sabe como a gente trata Jesus às vezes? We treat him as just some vacation. A gente trata ele como umas We férias. treat him as just a high-end waiter, garçom de luxo. Um garçom de luxo. What is a high-end waiter? A gente trata ele como um garçom de luxo por quê? You go to the table, Porque você vai na he's wearing the mesa best e ele suits, está usando aquele terno bem and he chique. comes to you with the tray, E aí ele vem com a bandeja and then he sprinkles like salt like that. e aí You ele know, faz I've seen aquele this guy. movimento bem And de he's garçom. so performatic. Então é bem formal. And you get your belly full of food, E aí the você- best food, E aí você come muito da melhor because comida, the high-end waiter can serve the best things, porque esse garçom ele pode servir a melhor das coisas. and then we simply go home E aí simplesmente vai embora. and leave the waiter there. E você deixa o garçom lá. You know what this kind of people they look like? Você sabe o que esse tipo de pessoa parece? I'm feeling sad. Estou parecendo triste. I'm staying home today. Eu vou ficar em casa. I'm feeling sad. Eu estou meio triste. I'm not going to the home group today. Então eu não vou na célula. Oh, I'm feeling tired. Eu estou cansado. I'm just going to the home group today, but tomorrow I'm not going to the service. Então eu vou à célula, mas eu não vou ao culto de domingo. Why? Por quê? Because we already got what we want. Porque nós já conseguimos aquilo que queríamos. The blessings that Jesus can give to us. As bênçãos que Jesus poderia nos dar. Brother, we read here the resume of Paul. Então nós vimos aqui o currículo de Paulo. How many achievements he had. Quantas conquistas ele tinha. And do you know what he's going to say here? E você sabe o que ele ia dizer aqui? He's saying that he's sitting on his computer. Ele está dizendo que ele está com o computador dele. He's on his office. Ele está no escritório dele. And he's looking on the wall all his achievements. E aí ele olha para o lado, nas paredes, e tem todas as conquistas dele. I know the word of God a lot. E aí, eu sei a palavra de Deus muito. I have double citizenship. Eu tenho 2 cidadanias. I have the European Eu passport. tenho um passaporte europeu. I speak Greek. Eu falo grego. I speak Hebrew. Eu falo hebraico. You know, I was born in a very traditional family. Eu nasci numa família muito I tradicional. am an influential Christian. Eu sou cristão. You know, I had all the things that a religious person can want, can desire. Basicamente, eu tenho tudo que uma pessoa religiosa poderia querer e And do you know desejar. what he's going to say? E você sabe o que ele vai dizer? I counted all of it Eu contei tudo isto. as loss. E eu considero como uma perda. He's saying, I looked at all of Eu this. vejo todas essas conquistas, But when I looked at mas Christ, quando eu olho para Jesus, and I looked back at those e things, eu olho e comparo com as outras I coisas, consider those things as eu rubbish, considero todas essas coisas como lixo. as trash. Como lixo. He's saying, all my Então, achievements, todas as minhas conquistas, all the things that brings me joy, tudo que traz alegria, when I compare them to the knowledge of Christ, quando eu comparo com o conhecimento de Jesus, when I compare them with the worth of knowing Jesus Christ, quando eu comparo com quão vale a pena conhecer a Jesus, I look at those things eu olho para essas coisas and I consider that as trash, as closest to e eu Christ. considero todas essas conquistas Brother, lixo. I will say something here very strong to you. E aí eu vou dizer algo bem forte aqui. And I am taking the risk of being misinterpreted here. E eu vou tomar o risco de ser mal interpretado. But when you look at your son, Mas quando você olha para o seu filho, when you look at your quando daughter, você olha para sua filha, and you look at Christ, quando você olha para Cristo, can you look at your son and your daughter and say, this is rubbish? você pode olhar para o seu filho e Filipe e falar assim, isso é lixo?
He's not saying that you're going to throw your son or your daughter in the trash. That's not what he's saying here in the passage. Ele não está dizendo nessa passagem que, por exemplo, nesse exemplo, você pega o seu filho e sua filha e joga no lixo. He's comparing the value. Ele está comparando o valor. And let me tell you something here. Deixa eu te falar algo. He's not saying to you that you are supposed to not take in vacations anymore. Ele não está dizendo nessa passagem que você não tem que tirar férias mais. He's not saying that you should look at your family and hate them. Ele não está dizendo que você tem que olhar para sua família e odiá-los. He's not saying that you should go to your job and say, "Oh no, this is trash. I don't want this anymore." Ele não está dizendo para você olhar para o seu filho e filha e dizer, eu não quero mais, é lixo. He's not saying to you to look at your diplomas and tear them up. Ele não está dizendo para você olhar para os seus diplomas e rasgá-los. But what he's doing here? Mas o que ele está fazendo aqui? He's using all the influences, all the blessings of the Lord upon his life. Ele está utilizando todas as bênçãos que Deus já deu para ele na vida to bless other lives. para abençoar outras vidas. To show Christ to other lives. Para mostrar Jesus para outras vidas. So the talents that God has given to you. São todos os talentos que Deus já te deu. Is to reveal Christ to other people. É para revelar Jesus para os outros. But always looking at Jesus. Mas todos olhando para Jesus. And let me ask you here, I will finish. E para finalizar, Can you show the last image? tem mais uma imagem para passar. I was speaking with some brothers a few days ago, and I showed them this guy. Alguns dias atrás eu apresentei a foto deste rapaz para algum grupo de pessoas. Who knows who this guy is? Most of you, right? Billy Graham. A maioria sabe, Billy Graham. But let me tell you something. Mas deixa eu te falar algo. That I would not say 100%. Não posso dizer 100%. Probably 100% of this room. Mas acredito que muito próximo de 100% dos que We estão don't know aqui him. não conhecem ele de fato. Have you ever sat on the same table as him? Exemplo, você já sentou na mesa com ele? Have you ever spoke with Billy Você Graham? já falou com ele? Have you ever gone through suffering with Billy Graham? Você já passou por sofrimento com ele? Have you ever been personally exhorted by Billy Graham? Você já foi exortado por ele? Billy Graham has ever taught you something personally in your house? Billy Graham já te ensinou algo pessoalmente, talvez na sua casa? Have you ever been to the house of Billy Graham? Você já foi na casa dele? Why? Sim? Não? Why? Não. Ué, por quê? Because what we know about him, Porque o que nós sabemos what we dele, have about him, o que nós temos dele, is just a bunch of information. é só informação. It's just a bunch of things that I know his name, I know his age, I know the day that he died. São um monte de informação como nome, data de nascimento, data de morte, etc. And the question for us is, Mas a pergunta para vocês é: do you know Christ? você conhece Cristo? Or do you know only a bunch of information about him? Ou você só sabe um monte de informação de Cristo? Because here on Sundays I throw a lot of information on you. Porque nos domingos aqui é passado muitas informações. A lot of information about the Bible is passed here. Muitas informações da Bíblia. But how much time are you spending with him on a daily basis? Mas quanto tempo você está dedicando com ele no seu dia a dia? How many times have you sat on the table and you speak with him? Por quantas vezes você senta na mesa e conversa com ele? How often are you having an intimate relationship with him? Quão frequentemente você tem um relacionamento com ele? How often are you getting to your bedroom and speaking with him? Quão frequentemente você vai para o seu quarto e conversar Without com even ele? checking the hours. Em vez de verificar as horas, contar as horas. Paul is teaching us how to lead a joyful life. Paulo está nos ensinando a como ter uma vida com alegria. It's a life of seeking intimacy with Jesus Christ. É uma vida de busca de intimidade com Jesus. It's a life of seeking in the source of joy. É uma vida de buscando a fonte da alegria. Let's stand up. We're going to pray Se vocês to puderem finish. se levantar, por gentileza. Worship team is going to pray here. Is going to praise here. O time de adoração vai cantar uma música. So I don't know with which mindset or which lifestyle you got in here in this room today. Eu não sei qual é a sua forma de pensar, o seu estilo de vida você veio aqui Maybe you hoje. got in here today frustrated Talvez você veio aqui frustrado. because maybe you lost an exam. Talvez você não passou em um exame. Maybe because you are trying to have children and you don't. Talvez você está tentando ter filho e não tem, não Maybe because you are consegue. looking around your life and you see that you are running behind. Talvez você olhe para a sua vida e você vê que você está dando simplesmente voltas. But someone has achieved the most important thing for you. Mas alguém já conquistou aquilo que é mais importante para você. And just today, from today on, E a partir de hoje,
we need to seek the knowledge of Him. A gente precisa buscar o conhecimento We dele. need to get into this intimacy with A Him. gente tem que construir essa intimidade com We ele. need to get to the point that we are going to look at everything else A gente tem que chegar no ponto que a gente vai olhar tudo que nós temos, and tudo, consider that as e rubbish, considerar isso como lixo. as something worse of being thrown away in the trash. Algo que pode ser jogado no lixo. So let's pray. Vamos orar. And if you're watching us over stream, E se você está assistindo no online, and if you have not accepted e Jesus, se você ainda não aceitou a Jesus, and you have no intimacy with e Jesus, você não tem intimidade com Jesus, and you are feeling that you have a miserable life, e você acha que você está tendo uma vida bem I will miserável, not tell you that if you accept Jesus, everything around you is going to change. eu não vou dizer que aceitando a Jesus, tudo em sua volta vai mudar. Because Paul, Porque Paulo, he was writing this letter from the jail, from prison. porque ele estava escrevendo essa carta da prisão, He didn't know if he would survive, if he would be kept alive. ele não sabia se ele ficaria vivo. And come on, my question for you is, Então a minha pergunta para vocês what is the é: value that achievement has when you are in prison? quais são os valores das suas conquistas se você está na prisão? What is the value of having, I don't know, a good name if you are in prison? Qual é o valor de você ter, por exemplo, um bom nome, um título se está na prisão? What is the value of having a doctorate diploma if you are in prison? Qual o valor se você tem um doutorado caso você esteja na prisão? But there is a prison Mas tem uma prisão that holds you back from joy, que pode segurá-lo, impedi-lo de alcançar a alegria, which is called sin. que é o pecado. But Jesus wants to set you free from it Mas Jesus, ele quer te libertar disso, because He is the source of joy. porque ele é a fonte da alegria. He is the one that's going to give you a joyful life, Ele é aquele que te dará uma vida de alegria, regardless of the circumstances that are surrounding you right now. não importando aquilo que está à sua volta. So let's seek intimacy with Him. Então vamos buscar intimidade Let's com pray. ele, vamos orar. Lord, we thank you for your word. Pai, nós lhe agradecemos pela sua Lord, and we palavra. pray because we want to grow in intimacy with you. Nós oramos porque nós queremos crescer nossa intimidade com o Senhor. We want to grow in knowledge of you. Nós queremos crescer em conhecimento com o Senhor. Lord, we don't want to have only a bunch of information about you, Nós não queremos ter apenas um monte de informações sobre o Senhor, but we want to know you face to face. mas nós queremos conhecê-lo cara a cara. We want, Lord, whenever we get into our room and we close the door, Nós queremos, toda vez que irmos para o nosso quarto e fecharmos a we porta, want to become like you. nós queremos nos tornar mais como o Senhor. We want to be like your Son, Nós Father. queremos ser igual ao seu Filho. Father, you are the source of joy for us. Pai, o Senhor é a fonte de alegria para Our nós. union with Christ, Nossa união com Cristo, our relationship with you nosso relacionamento com o Senhor is our source of joy. é a nossa fonte de alegria. So please open up our hearts. Então, abra nossos corações. Encourage us through the Holy Spirit. Nos dê coragem para caminhar no Give us Espírito. strength to keep walking step with the Holy Spirit, Nos dê força para continuar andando passo a passo so no we can Espírito. grow in intimacy with you. Então nós podemos crescer em intimidade com o In Senhor. Jesus' name we Em pray. nome de Jesus oramos. Amen. Amém. Amen. Amém. Amém.